Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, que a doce paz do Mestre envolva todos nós. Sejam muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexões, para mais uma noite de aprendizado. O tema do nosso estudo da noite de hoje vai ser a parábola do festim de bodas, que foi a última parábola que Jesus trouxe para nós. Antes de iniciarmos o nosso estudo, para nos harmonizarmos,
Eu vou ler uma página do livro Linha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 158, intitulada Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, 15, 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, meus irmãos, vamos agora elevar os nossos pensamentos, os nossos mais belos sentimentos ao alto e agradecermos a oportunidade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez somos profundamente gratos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da reflexão, que possamos, Mestre, termos ouvidos de ouvir para tudo que for passado para nós essa noite. Que possamos, Mestre, apreender todos os ensinamentos que receberemos essa noite. Que o nosso estudo transcorra da melhor maneira possível, Mestre. E assim, pedimos a sua permissão para darmos início ao estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos à parábola da noite de hoje. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram.
depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrando em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa. Não, entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, meus irmãos, essa parábola, né, como todas as outras que Jesus nos trouxe, repleta de ensinamentos, repleta de reflexões, de lições para todos nós. Então, trazendo para nós essa parábola, né, tão rica de detalhes, vamos tentando passar para nós, trazer para nós nos dias de hoje, cada detalhe dessa parábola. Então, já no início, né, essa parábola é como se Jesus vem, através dela, nos dar um alerta. Ele vem nos mostrar que nem sempre, né, aqueles que sabem, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que são tocados pelos seus ensinamentos, estão preparados para vivenciá-los. Estão preparados para verdadeiramente agir de acordo com os seus ensinamentos. E esse alerta ele nos traz também nessa parábola. Então, já no início, né, ele compara o reino dos céus a uma festa. Por que a uma festa? Porque festa nos remete o quê? A alegria, nos remete à felicidade. Então, o reino dos céus é alegria, é felicidade. É um estado de alma plena, de paz, de bem-estar. Então, por isso que ele já começou com essa comparação do reino dos céus a uma festa, trazendo para nós, né, que o reino dos céus é uma situação de alegria, de felicidade. Mas esse reino dos céus não é um lugar. Esse reino dos céus está dentro de nós. Então, nós temos que buscar esse lugar de alegria, de felicidade, encontrarmos esse lugar dentro de nós, né? Então, ele fez o quê? Ele mandou os seus servos irem convidar as pessoas que ele achava dignas de estarem na sua festa, né? Então, nessa parábola, o rei é Deus, o seu filho, para quem ele está convidando para as bodas, é Jesus, né? Os convidados somos nós e os servos são os profetas. Então, ele mandou os seus servos. Quem são os servos, né? São os profetas, são os mensageiros da palavra de Deus, que vêm, aqueles que vieram antes de Jesus, aqueles que vieram depois de Jesus, para trazer para nós as verdades do Espírito, as leis divinas, mostrando para nós a nossa necessidade de nos transformarmos, de nos reformarmos.
de não vivermos somente para o mundo, mas elevarmos o nosso espírito, elevarmos a nossa condição moral. Então, os servos são esses mensageiros que sempre trouxeram, antes de Jesus e depois, e o próprio Jesus, as mensagens do Evangelho, as lições do Evangelho. Mas esses servos que foram convidar as pessoas, né, que trouxeram, né, as mensagens para nós, foram bem interpretados? Mas entendemos o convite? Nós compreendemos o convite? Não, não foram compreendidos quando foram fazer o convite. Muito pelo contrário, muitos foram maltratados, muitos foram mortos, muitos sofreram ultrajes, né? Então, não foram compreendidos. Quanto aos convidados, os primeiros convidados, o rei achou que seriam dignos de estarem na sua festa. Por quê? Eles eram os que estavam mais preparados, que o rei achava que estavam mais preparados para irem para a sua festa, para comparecerem às bodas do seu filho, ao casamento do seu filho. Esse casamento é o nosso casamento com Jesus, é a nossa união com Ele, é o nosso laço, a nossa comunhão através das lições do Evangelho, através dos seus ensinamentos. Mas ainda não estávamos preparados. O rei achava que estavam, mas não estavam. Recusaram o seu convite. Novamente, o rei pediu aos seus servos que fossem, ordenou os servos novamente convidarem esses mesmos convidados. Novamente foi feito o convite. O primeiro convite, né, nós vimos que foi só o convite para a festa. Bom, então não deu detalhes do convite. Ah, não, eu não sei como é que vai ser essa festa, eu não vou, não. Não quero ir. No segundo convite, o rei mandou que os seus servos dissessem que o jantar estava pronto, que ele já tinha matado os bois, os cevados, e que o jantar seria esse. O que esses bois e esses cevados significam? As lições do Evangelho, as leis divinas. É isso que esses bois e esses cevados significam para nós. As lições do Evangelho. Mas, novamente, aqueles que o rei achava que estavam preparados, mais uma vez recusaram o convite. Então, essa recusa, novamente, do convite, o que traz para nós? Que nem sempre aqueles que sabem, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que, de alguma forma, se sentem tocados pelas palavras de Jesus, estão prontos para vivenciá-las. Eu só sei, mas eu estou preparado para viver de acordo com o que eu sei? Ainda não estavam preparados. Novamente recusaram o convite. Um foi para a sua casa de campo, o outro foi para o seu negócio, representando para nós aqueles que são apegados ao mundo material, aqueles que são apegados aos valores da matéria, que acham que o material é o que é mais importante, esquecendo dos valores espirituais, das riquezas do espírito. E, novamente, né, o convite foi recusado. Então, o que o rei fez? Bom, os convidados que eu achava que eram dignos de comparecerem à minha festa, que eu achava que viriam, recusaram o meu convite. Mas o meu banquete, a minha boda, está pronta. Eu preciso de convidados. O que o rei fez, então? Ordenou que seus servos saíssem,
procurassem nas encruzilhadas, em todos os cantos, e convidassem tantos quantos encontrassem. Todos que eles encontrassem. Porque a festa estava pronta, ele queria convidados para a sua festa, ele queria celebrar com todos o casamento, as bodas do seu filho. Então, ele queria o quê? Que todos nós estivéssemos ali, para comunhão com Jesus, para comunhão com Deus, para recebermos, para nos alimentarmos das lições do Evangelho. Então, os servos saíram, e todos que encontraram, bons, maus, foram chamando todos. Todos foram convidados para a festa. Com isso, o que traz para nós? As lições do Evangelho, os ensinos do Mestre, então seriam espalhados, seriam transmitidos para todos. Todos teriam direito a participar desse banquete, a receber essas lições, a participar desse banquete, dessa festa. Todos, sem distinção. Então, as palavras do Mestre seriam levadas a todos os povos, independente de qualquer coisa. Todos teriam o direito a participar dessa festa, a participar desse banquete. E lá se foram todos, e o salão ficou cheio. Mas nós vemos que não basta apenas receber o convite. Nós precisamos aceitar o convite verdadeiramente. Né? Fomos para a festa, mas fomos para a festa de boa vontade, querendo ir, não querendo ir. Ah, vou porque eu não tenho nada para fazer. Não. Irmos de coração aberto, irmos porque queremos participar dessa festa. Irmos porque queremos realmente participar desse banquete, dessa alegria do rei nas bodas do seu filho. Então, significa o quê? Aceitarmos as lições do Evangelho, nos modificarmos, nos transformarmos, fazermos a nossa reforma íntima. Isso é que é importante. Isso é que significa aceitarmos o convite. É ser convidado e aceitar o convite, porque nenhum de nós será excluído desse banquete. Nenhum de nós será excluído dessa festa. Mas precisamos verdadeiramente aceitar o convite. Eu vou porque eu quero ir. Então, eu quero me modificar, eu quero me transformar. Então, vamos à festa. Mas, para a gente ir a uma festa, todos nós sabemos que a gente tem que estar vestido de acordo, correto? Quando a gente recebe um convite para uma festa, depois que nós sabemos o local, o dia e a hora, qual é a nossa outra preocupação? A roupa. Que roupa eu vou nessa festa? Que tipo de festa? É uma festa que eu posso ir com uma roupa mais informal? É uma festa que eu tenho que ir com uma roupa muito social? Então, a gente vai procurar saber o quê? Qual é a roupa apropriada para aquela festa. Porque se a festa determina um determinado tipo de roupa e a gente chega lá com outra roupa, a gente não vai entrar na festa. A gente vai ser retirado, mesmo que a gente consiga entrar, a gente vai ser retirado da festa. Por quê? Porque nós não estamos vestidos adequadamente. Na parábola, Jesus nos disse a veste nupcial, que o rei perguntou ao homem que se calou. O que significa, então, trazendo para nós o ensinamento, o que Jesus quis dizer com estar vestido com a veste nupcial? Então, ele quis nos mostrar que
Nós precisamos atender ao seu chamado, termos o coração puro, sentirmos, pensarmos, agirmos como cristãos, pautando a nossa vida sob os seus ensinamentos. Isso é estarmos vestidos com a veste nupcial, estarmos de acordo com a festa, com o banquete. Então, é estarmos de acordo com as lições do Evangelho, vivenciarmos as lições do Evangelho. E quando nós não estamos com essa túnica, significa o quê? Que nós não nos transformamos, nós não estamos querendo nos reformar verdadeiramente, somos retirados da festa. Como ele fala, atai-lhe pés e mãos e lançai-os às trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Então, não estando vestidos adequadamente, nós seremos retirados do banquete. O que vai acontecer? Nós precisaremos nos adequar para entrarmos novamente na festa. Então, nós vamos o quê? Nós vamos ter encarnações ainda dolorosas, passaremos por dificuldades, por expiações, até que a gente se dispa dessa veste material e vista a veste nupcial, que é reconstruir o homem novo dentro de nós, nos desapegarmos do homem velho e reconstruirmos o homem novo dentro de nós. Isso é vestir a veste nupcial, é nos transformarmos, é nos reformarmos intimamente, é pautarmos a nossa vida sobre as lições do Evangelho, entendermos o que o Mestre trouxe para nós e vivenciar no nosso dia a dia, a cada dia um pouquinho mais. Não vamos conseguir nos transformar de um dia para o outro. Não, porque são muitas encarnações de equívocos, de atitudes erradas, de sentimentos egóicos. Então, a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. Mas, aos pouquinhos, pouco a pouco, se todos os dias nós nos trabalharmos um pouco, nós vamos conseguir. Precisamos nos autoconhecer, mas sem medo do que vamos encontrar. Porque vamos encontrar, com certeza, quando nós nos olharmos verdadeiramente no espelho, sem culpa, sem vergonha nenhuma, nós vamos encontrar muitas coisas que não vão nos agradar. Mas precisamos realmente enxergar para podermos nos melhorar, para podermos mudar, para podermos deixar para trás, extirpar de nossos corações tudo aquilo que não nos agrada. Assim como também nós vamos encontrar coisas boas dentro de nós. Vamos desenvolvê-las. Então, a nossa reforma é o quê? É a chance de nós vestirmos a veste nupcial e participarmos desse banquete. E quando Jesus diz para nós que muitos são chamados, ele vem afirmar para nós que todos continuamos recebendo esse convite diariamente. Todos somos chamados todos os dias para esse banquete. E quando ele diz, mas poucos são escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque nem todos nós queremos nos modificar, queremos nos melhorar, queremos vivenciar os ensinos do Mestre, porque vivenciar os ensinos do Mestre é passarmos pela porta estreita. O mundo material é a porta larga, mas muitos de nós
querem continuar na porta larga, no mundo material, nas paixões materiais, nas diversões, na preocupação em ter cada vez mais e mais e mais, e poucos querem ir pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta da modificação, é a porta da reforma, é a porta onde nós nos encontraremos com nós mesmos e nós vamos ver que não somos tão bonzinhos quanto achamos, que nós temos que nos melhorar. Então, é a porta onde passaremos por dores, por sofrimentos, e não queremos por enquanto. Então, por isso, poucos escolhidos, chamados todos escolhidos, poucos. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, nós temos, vamos dizer assim, o poder de fazermos o que nós quisermos, as escolhas que quisermos. Porém, também somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós escolhemos fazer, nós somos responsáveis pelas consequências. E somos responsáveis também pelos males que as nossas escolhas causam ao nosso próximo. Eu quis isso, então a consequência é essa. A responsabilidade é minha. Quem vai ter que conviver, quem vai ter que consertar isso, sou eu. Porque eu escolhi assim. Se eu escolho a porta larga, eu tenho que arcar com as consequências da minha escolha. Eu não vou poder reclamar. Foi escolha minha. Assim como eu escolho andar na chuva, eu não posso reclamar que eu fiquei todo molhado. Foi escolha minha. Foi uma consequência da minha escolha. Então, a gente tem o livre-arbítrio, e isso é que muitas vezes nos coloca em situações complicadas, porque fazemos escolhas erradas. Nos equivocamos muitas vezes. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, ele não violenta o nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não nos impõe nada. A escolha é nossa, ele nos mostra o caminho. Se queremos seguir ou não, é escolha nossa. E ele também é tão paciente, tão bondoso, que ele aguarda o nosso tempo. Ele não nos impõe a mudança. Ele sabe que chegaremos lá, cada um a seu tempo, mas ele em momento algum nos impõe a mudança, em momento algum ele estipula tempo para nós. Nós é que muitas vezes desperdiçamos o tempo. E depois a gente, se eu tivesse mais tempo, nós tivemos tempo, só não soubemos, né, aproveitar. Então, a gente tem que ter, já que temos o livre-arbítrio, já recebemos muitos conhecimentos. Então, com esses conhecimentos que nós recebemos, né, as lições do Evangelho que nós já conhecemos, as verdades espirituais que nós também já conhecemos, os valores do Espírito, que é importante, que a gente possa aproveitar, né, esse momento, aproveitar que temos esse conhecimento para a gente se alimentar desse banquete, dessas lições espirituais cada vez mais, dessas lições do Evangelho, porque o mundo, ele sacia a matéria. O que a gente come mata a fome do corpo. As lições do Evangelho, a fome do espírito.
Só que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, que estamos temporariamente vivendo experiências na matéria. Então, o que é material vai ficar, vai se deteriorar. O nosso corpo físico se deteriora, mas o espírito é eterno. O espírito fica para sempre, vive para sempre, somos eternos. Então, nós precisamos nos preocupar, né? Nós devemos dar valor principalmente ao espiritual. A matéria, enquanto estamos aqui encarnados, é necessária para nós. Lógico, a comida para o corpo físico, a roupa para nos abrigar, nos aquecer no frio, a nossa casa para nos abrigar, o trabalho, o carro, são necessários, mas não são só eles. Eles nos ajudam enquanto estamos aqui, mas nós não ficaremos aqui eternamente. Então, o que é importante nós valorizarmos são as coisas do espírito. E com esse conhecimento que nós já recebemos, nós temos condições, sim, de nos analisarmos e vermos os nossos pontos fracos, onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos melhorar, e aquelas coisas boas também que nós podemos desenvolver cada vez mais. Porque quanto menos a gente se preocupar com o espírito, mais presos à dor e ao sofrimento nós continuaremos. Mais encarnações dolorosas nós teremos. Por quê? Porque ainda não queremos entender as lições do mestre. Ainda não queremos vivenciar tudo que ele nos ensinou. Né? Então, que a gente possa realmente trabalhar os nossos corações dia a dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho hoje, amanhã um pouquinho mais e mais, na prática do bem, na prática do amor, da caridade, porque assim, a gente fazendo essa transformação nossa dia a dia, que a gente não vai conseguir realmente de uma hora para outra, mas a gente fazendo um pouquinho a cada dia, a gente aos poucos vai trocando nossos vícios e imperfeições por virtudes. A gente vai deixando o homem velho e reconstruindo o homem novo em cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente, através da nossa transformação, da nossa reforma íntima, da nossa vontade de sermos melhores, da nossa vontade de estarmos realmente casados com o Mestre, de estarmos em comunhão com Deus, participarmos da sua festa, do seu banquete, termos dentro de nós esse reino dos céus de alegria, de felicidade. Então, que nós possamos, através de todas essas mudanças, nos colocarmos verdadeiramente na condição de convidados dignos desse banquete, de convidados merecedores dessa festa, merecedores desse convite. Que nós possamos realmente fazer essa união com o Cristo, exemplificar a boa nova, os ensinamentos que ele nos trouxe todos os dias, onde estivermos, com quem estivermos. Jesus veio para toda a humanidade, ele veio para todos nós trazer as leis morais, as leis divinas. Porque sem essas leis, não podemos nos tornar perfeitos, nem felizes. Por quê? Porque não seguindo os ensinamentos do Mestre, nós vamos continuar sofrendo, com dores, com encarnações dolorosas, com expiações,
E ninguém quer ficar sofrendo toda a vida. Qual de nós quer ficar? E que pai quer que seus filhos sofram eternamente? Mas isso depende de nós. Chamados, todos nós já fomos, porque depende de Deus. Escolhidos, ainda somos poucos, porque depende de nós. Depende de nós sermos escolhidos para esse banquete. Sermos escolhidos para receber verdadeiramente esse convite. Sermos dignos de receber esse convite. Deus está sempre nos chamando, o Mestre está sempre nos convidando. E muitos de nós ainda estamos recusando esse convite. Ainda estamos fazendo pouco caso desse convite. Esses ensinamentos que o Mestre trouxe para nós, as nossas conquistas morais através da vivência desses ensinamentos, elas são para sempre. As coisas do Espírito são para sempre. E essas conquistas morais nossas, a nossa melhoria, a nossa transformação, são os únicos bens que nós levaremos desse mundo. Quando nós sairmos daqui, né, a única coisa que nós levaremos vão ser as nossas conquistas morais, o que nós nos melhoramos, o que nós nos transformamos. E são essas conquistas morais, essas transformações nossas, é que vamos trazer para o nosso uso numa vida futura. É o que vai nos ajudar numa próxima encarnação. Vai nos ajudar ainda mais. Mas a escolha é de cada um de nós. Então, nós temos o banquete, nós temos a festa, nós temos o banquete, nós temos o convite, nós sabemos a roupa que vamos usar. Agora, só depende de nós, a escolha é nossa. Queremos participar dessa festa? Queremos vestir essa veste nupcial? Queremos fazer essa comunhão com Deus, esse casamento, esse laço com Jesus? A escolha é de cada um de nós. No livro Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, a primeira lição, chamada Convidados, também nos fala dessa parábola do festim de bodas. Eu não vou ler toda, porque é um pouco grande, e fala a mesma coisa, né, da parábola, mas tem alguns itens que eu achei importantes, até para reforçar para nós a importância da nossa mudança, da nossa transformação. Então, ela diz aqui: na atualidade do pensamento científico, tecnológico, sociológico e cultural, o convite para o banquete incomparável da plenitude alcança as mentes e os corações que estão despertos para a alegria de viver e de servir. A pouco e pouco, o entendimento em torno da responsabilidade imortal favorece-lhes a aceitação do convite e eles optam por se fazer presentes no banquete de bênçãos da imortalidade em triunfo. Convidados. Autoeleger-se para ser escolhido em face da autodoação e da entrega ao amor incondicional é a fatalidade apresentada pela lei do progresso. E ela nos faz a seguinte pergunta: em que classe de convidados te encontras? Em que classe de convidados nós estamos? Reflexiona e decide, porque o banquete de núpcias já começou. Cuida de renovar as tuas atitudes. Então, Joana vem novamente reforçando aqui. O convite, o banquete já começou. O convite nós recebemos todos os dias. Porém, aceitar o convite
vestir o traje adequado a essa festa. Só depende de nós. A escolha é nossa. Vamos continuar alimentando o homem velho ou vamos reconstruir o homem novo? Cabe a cada um de nós escolher e decidir o que vamos fazer. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos, os nossos mais belos sentimentos ao alto e agradecer. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, imensamente gratos por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. Que possamos, Mestre, verdadeiramente refletir sobre tudo que ouvimos aqui esta noite, que possamos entender, apreender e aplicarmos em nosso dia a dia, Senhor, com todos aqueles que encontrarmos e em todas as situações que chegarem até nós. Que possamos, Mestre, ser disciplinados, sermos perseverantes, para nos tornarmos convidados dignos do seu banquete. No mais, Mestre querido, só temos mais uma vez a agradecer e pedir que abençoe nossos lares, que tenhamos uma noite de paz, uma noite do sono reparador, e que amanhã, ao acordarmos renovados e fortalecidos para mais um dia de bênçãos e oportunidades, saibamos aproveitar todas elas. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos, meus queridos irmãos.